que já tá gravando. Pode soltar aí, Ju. Boa tarde, Jorge. Mariana Silva, da Rádio 5 Estrelas e do Rainhas do Drible. Cruzeiro conquistou um empate muito importante no final da partida, um ponto que pode fazer diferença lá na frente. Diferentemente da partida contra o Vitória, hoje você demorou mais para fazer as substituições. A Patrícia entrou no final do jogo, conseguiu deixar o seu gol, contribuiu para a conquista de um ponto para o Cruzeiro, mas até que ponto você acha que a demora em substituir implicou no resultado de hoje? Você acha que talvez, se você tivesse mexido antes, o Cruzeiro poderia ter saído de campo vencedor, tendo em vista que as atletas pareciam estar muito cansadas durante esse segundo tempo? Mariana, provavelmente esse foi o jogo que eu mexi mais cedo. Eu mexi no intervalo. No intervalo eu tiro a Andressa, que vinha atuando como meio, e coloco a Godoy e adianto um pouco a Duda, porque eu pensei que a ideia era dar mais liberdade para a Duda, para ela estar um pouco mais à frente no campo e ser mais fácil acionar as pontas. E no primeiro tempo a gente teve bom rendimento. Então eu entendo o seu ponto, o seu pensamento, mas eu vou para o outro caminho em que eu mexi no intervalo, coisa que não é normal, e que eu contra o Vitória também fiz isso, mas não acho que foi isso o determinante para que a gente tomasse um gol e depois tivesse que correr atrás do placar. Jorge, boa tarde. Tudo bem? Nath, do Deus me livre. Eu queria saber, em primeiro lugar, se você colocando uma volante a mais, a ideia era soltar a Duda para melhorar a saída de bola, e se isso funcionou, se você acha que o jogo ficou melhor com a Duda jogando na posição de origem dela. Natália, a ideia era bem parecida com essa que você percebeu mesmo durante o jogo. Quando coloco a Godoy e a gente passa a atuar com duas volantes, a ideia era que a Duda fosse um pouco mais para frente. Eu acho que enquanto ideia ela funcionou no início do segundo tempo. Se você perceber, a gente ainda no segundo tempo conseguia acionar muito as nossas pontas, que era Vanessa e Micaele, que era o nosso ponto de estratégia para esse jogo, e conseguia partir das pontas as jogadas individuais, finalizações. A gente começou no segundo tempo conseguindo, mas depois achei que o time inteiro deu uma caída de um pouco de ritmo. Tomamos o gol, aí veio um pequeno momento de frustração, mas há de se exaltar o nível de superação, de entrega de todas as atletas e os destaques individuais que nos fizeram conquistar esse importantíssimo ponto. Jorge, você já explicou que você não é obrigado a substituir, mas eu queria entender a lógica dessas substituições depois dos 40 minutos do segundo tempo. Vamos lá, Natália. Esse é um ponto que não é fácil, às vezes, de explicar, porque ele tem vários aspectos envolvidos numa substituição. Exemplo, algumas atletas vinham de uma carga de 3 jogos jogando os 90 minutos. Cito como exemplo a Duda e a Capelinha. Chega um momento do jogo que elas estão rendendo em bom nível, mas a exaustão chega. E aí você começa a perceber que a atleta não consegue mais realizar as ações por causa da exaustão. E as atletas do banco, muitas vezes, elas estão em diferentes situações. Eu tenho a Tamires que está voltando agora e que eu achei que era uma boa colocar, mas não para jogar mais do que 20, 30 minutos. Eu tinha a Janaína voltando, mas que conseguia suportar a carga de 90. Então, esse é um pensamento de manter o jogo coletivo, entendendo as individualidades. Ela vem de quantos jogos, ou como é que ela está fisicamente, se ela consegue suportar muito tempo, ou consegue suportar pouco tempo, tem cartão, não tem, ela pode ser suspensa se ela tomar um cartão. Então tudo isso faz parte da tomada de decisão de uma alteração. E tem também o fator das atletas que entram e muitas vezes dão respostas rápidas, outras entram e dão uma resposta mais demorada. Ô Jorge, para fechar, fala pra gente a importância do ponto de hoje, né, do empate fora de casa, e dessas uma semana cheia aí que a gente vai ter até o próximo jogo. A importância desse empate é gigante. Primeiro, é pontuar contra um adversário duro, fora de casa, na casa do adversário, é onde eles estão acostumados a jogar, onde eles têm conquistado pontos. Então, para nós foi importante. Importante pela maneira como foi o jogo,
Nós fomos infelizes nas finalizações do primeiro tempo, tivemos chances, eu me lembro que claramente de 3, 4 chances claras de gol, claro e manifesto, e não fomos felizes na finalização. Tomamos um gol numa das poucas chances que o Flamengo teve no segundo tempo. Me lembro de uma segunda no final, já com a grande defesa da Mariana, e consegui da maneira que foi, tendo um gol anulado, um gol bem duvidoso, da maneira que foi, com o atleta que foi muito especial, porque também foi da superação, as atletas se superaram, terceiro jogo em menos de uma semana, a carga física e mental muito alta, então é um ponto valiosíssimo, e porque nós estamos pontuando fora de casa contra o adversário direto. Quanto à questão da semana, uma semana cheia, é uma semana que nós temos aparentemente 10 dias para trabalhar, é o momento de dar uma baixada da tensão dos jogos, descansar, recuperar algumas atletas que estão altamente desgastadas, alguns atletas vão para a seleção e nos preparar, porque depois recomeça uma sequência, que a gente joga Ferroviária, Inter e Ponte Preta em praticamente uma semana também. Então é descansar um pouquinho para voltar para outra semana bastante difícil.